Cauane também, Graça e Paz, irmã Cauane, consegue nos ouvir? Ó, caiu, deixa eu ver se ela consegue agora. Irmã Cauane, Graça e Paz, consegue nos ouvir? Ok, turma, então vamos lá. Hoje nós já estamos na nossa, como eu falei, na nossa aula de número 9. Falaremos então sobre a prática do aconselhamento cristão. Vamos relembrar alguns pontos importantes aqui, como o principal fundamento. Qual é o sábio propósito do aconselhamento cristão, né? Nós falamos muito sobre os fundamentos dentro do nosso aconselhamento. E o sábio propósito do aconselhamento cristão é nos transformar de tolos em sábios, segundo a vontade de Deus, plenamente revelada na palavra e em Jesus Cristo. Então, nós estamos lembrando aqui que nós estamos saindo de uma transformação de tolos e nos transformando em sábios. E é importante, nós, como conselheiros, nós temos essa busca pela vontade da palavra de Deus, então, para essa capacitação na palavra de Deus. O aconselhando, ele não pode ser uma pessoa que ele não tenha uma ansiedade em ler e conhecer a palavra de Deus. Porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não traremos para nós ferramentas para que sejamos prontos a aconselhar outras pessoas. Então é importante para o aconselhando ele entender que o que transforma a pessoa de tolos em sábios é o que está revelado na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, e assim nós somos transformados por essa palavra, por essa verdade e por esse conhecimento plenamente revelado em Cristo, e da mesma forma conseguimos passar isso para quem nós estamos aconselhando. Que mesmo nós sendo cristãos, nós podemos sim ser tolos. Quando é que nós somos tolos? Quem lembra? Alguém lembra quando é que nós somos tolos? Professor Wilson, Sim. quando a gente quer dar o exemplo da nossa vida, pode ser? Na verdade, não. Essa aí é uma outra questão. É, Essa porque quando parte da diz assim, tolice, já passei isso, né? não, Já não. É que assim, vivi isso. essa é a parte importante, a gente vai falar um pouquinho disso sim. Essa parte está mais na questão sobre na hora que a gente estiver aconselhando. Mas o Aham, estado de tolice, na verdade, que muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus e nós entendemos que tolo é o ímpio e sábio é o cristão, e nós, como aprendemos lá na nossa primeira aula, vamos retornar aqui lá na primeira aula, nos primeiros slides, nós aprendemos que o quê? Que tolo é todo aquele que faz aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós fazemos a nossa vontade contrária à vontade de Deus, nós nos colocamos em estado de tolice. Nós somos tolos, porque nós estamos vivendo segundo o nosso objetivo, segundo o nosso propósito, segundo o nosso querer, que é contrário ao querer de Deus. Então, nós somos tolos, mesmo sendo cristãos. Então, tolo não está relacionado exatamente ao ímpio. O ímpio, ele é ímpio. Mas o tolo é aquele que não faz a vontade de Deus em detrimento da sua própria vontade. Então, toda vez que eu escolho ter o domínio das minhas ações por mim mesmo, para satisfazer os meus próprios desejos, mas esses desejos, eles não são de igual modo os desejos de Deus, eu estou sendo tolo, porque eu estou me colocando novamente em estado de escravidão para a minha natureza pecaminosa. Estado esse que já foi me dado por liberdade por Cristo na cruz, né? Quando Cristo ele derrama o teu sangue na cruz, ele conquista para nós a libertação de sermos escravos do pecado. Então, mesmo tendo nascido na natureza pecaminosa, mesmo sendo nós pecadores por natureza, nós não precisamos mais viver sobre esse estado de escravidão, de só fazer a nossa vontade, só fazer o nosso querer, de agir segundo o nosso próprio orgulho, nosso próprio interesse, nosso próprio egoísmo. Por quê? Porque Jesus já nos libertou disso. Mas todas as vezes que nós ainda temos essa tentação que é forte, que é esse desejo carnal que está em nós, de fazer a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus,
nós nos tornamos tolos. E quando que nós nos tornamos sábios? Nós aprendemos também que sábio não é aquele que tem muitos anos de crente. Sábio também não é aquele que já atingiu uma maioridade de 60 anos, de 70 anos, porque ele é um idoso, ele é sábio, porque ele é uma idosa, ele é sábio. Não. Sábio é aquele que faz a vontade de Deus. E a palavra nos dá bastantes exemplos disso, como, por exemplo, qual é o princípio da sabedoria? Quem lembra segundo a palavra de Deus? Uma Natália falou aí. Liga o microfone, uma Natália, fala para nós aí. Temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. E porque eu temo ao Senhor, eu obedeço ao Senhor e eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade desse meu Senhor. Olha que interessante. Então, quem é o sábio? É aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus que está revelada onde? Na sua própria palavra. E qual é a pessoa que nos ensina a viver segundo essa palavra, segundo a Bíblia? A própria pessoa de Jesus Cristo. Ok? Deu para ficar claro, irmã Margarete? Deu sim, pastor. Eu creio que até o aconselhador acaba aprendendo, né? Ele vai aconselhando e vai se enchendo, vai aprendendo. Perfeito, sempre, irmã. Essa aí prova daquela parte que a gente vai falar até um pouquinho mais à frente, que é a parte de humildade do aconselhando. Uhum. Quando nós temos essa humildade de entender que nós somos, como é que é a palavra, a expressão que eu costumo dizer, que nós somos todos barro da mesma terra, né? Isso. Vamos falar que somos farinha do mesmo saco. Não, nós somos tudo barro da mesma terra e que precisamos do oleiro para moldar esse barro e fazer um vaso perfeito, né? E que quando muitas das vezes esse vaso ele está rachado, está quebrado, precisa de um conserto, o oleiro tem que vir, quebrar esse vaso, refazer o barro, modelar novamente, pôr no fogo para queimar um pouquinho, né? Então, a gente, o quê? Nós somos todos barro da mesma terra. E precisamos de quem? Desse oleiro. Quem é esse oleiro? O nosso Senhor, o nosso Criador. Né? Então, quando nós compreendemos isso, nós conseguimos ter humildade para o nosso irmão, conseguimos entender que em todo o processo, quer eu sendo aconselhado, quer eu esteja aconselhando, eu estou em um processo de aprendizagem e de crescimento também. Né? Não é só a pessoa que está sendo aconselhada, eu também estou. Né? Porque a palavra de Deus tem esse poder, né? De falar primeiramente conosco, para depois nós poder transmitir isso para quem está nos ouvindo, né? Então nós entendemos aqui. E vem a segunda parte, que é levando os aconselhados a descansarem, confiarem e se submeterem a Cristo para que cresçam nesta sabedoria. Então, qual que é o objetivo? O objetivo, o propósito, aliás, né, o propósito desse fundamento é que eu tenho que levar o aconselhado a descansar. Então, eu não tenho que levar jugo para ele. Não cabe a mim trazer para ele um jugo. Não, pelo contrário, ele já está sobre um jugo. Porque se ele está em uma situação de tolice, é porque ele está em uma situação de pecado. E aí não importa se esse pecado é um pecado imoral, qual é o tipo de pecado que está afetando ele. Quando a gente parte do pressuposto que entendemos que pecado é tudo aquilo que desobedece à vontade de Deus, como comer um simples fruto de uma árvore, então eu não tenho por que me preocupar qual é a questão moral desse pecado, mas a questão que esse pecado é desobediência contra Deus. E ao desobedecer a Deus, nós trazemos para nossas costas novamente esse jugo, esse peso, que é isso que o pecado nos faz, ele nos julga, ele nos pesa, ele faz com que a nossa alma sinta essa carência da presença do Criador em nosso coração. Então a pessoa ela já está em um estado de peso, ela já está no estado de carregar um fardo muito grande, que talvez até o momento que ela fale comigo e com você, ela está carregando esse fardo sozinha. Então, a última coisa que ela precisa é de mais jugo. Ela precisa que ela seja levada ao quê? Ao descanso. Olha, você está passando por esse processo, mas olha, aqui está o descanso. O Senhor Jesus é o nosso descanso.
Porque ele já pagou na cruz o preço desse pecado. Você não precisa mais ser escravo desse pecado. Você não precisa mais ser escravo dessa vontade. Você não precisa ser mais escravo desse desejo. Olha, o Senhor Jesus, ele vai te dar condições através do Espírito Santo e da revelação que está na sua palavra, que você consiga superar isso que hoje tem sido um jugo para você pesado, para que você possa descansar no Senhor. E não só descansar, mas confiar no Senhor. Então eu vou trazer o meu aconselhando a voltar a confiar no Senhor, que é o Senhor quem deve cuidar dele, que ele tem que abrir o coração dele para permitir que o Senhor governe esse coração novamente. Esse coração que por algum motivo ele está insistindo em controlar, ou está permitindo que outra coisa ou outras pessoas controlem esse coração no lugar do Criador. Então aí ele vai realmente passar a se submeter ao seu coração e à sua vida ao Senhor. Fazendo isso, ele começa a voltar a crescer em sabedoria. É um passo por vez. Então, quanto mais nós descansamos no Senhor, quanto mais nós confiamos no Senhor, quanto mais nós submetemos a nossa vida ao comando do nosso Senhor, mais é que nós crescemos em sabedoria. Então, quanto mais eu reconheço que eu sou tolo, quanto mais eu reconheço que eu sou falho, quanto mais eu reconheço que eu sou pecador e eu sou necessitado dessa graça, de que eu sou necessitado desse domínio, que eu sou necessitado desse cuidado, que eu sou necessitado da palavra de Deus, é aí que eu começo a crescer em sabedoria. Ok até aqui? Qual é o alvo final do aconselhamento cristão? Nós aprendemos que o alvo final do aconselhamento cristão é alcançar os ídolos funcionais que estão no coração do aconselhado, cooperando para que ele renda toda a sua vida a Jesus e assim ter o seu comportamento transformado. O que isso significa? Que o nosso objetivo não é ensinar a pessoa a apenas mudar o comportamento pelo comportamento. Não, antes você fumava, agora você não fuma mais. Não, você está praticando atos de moralidade, apenas pare de praticar. Não é deixar de fazer ou fazer algo apenas como uma atitude correta ou moralmente aceitável, não. É alcançar o que está no coração. Quais são os ídolos funcionais que têm movido o coração do meu aconselhando? O que move ele? O que quando ele acorda de manhã, qual é a primeira coisa que ele pensa? Quais são os objetivos que ele tem hoje? Quem são os ídolos que está fazendo com que ele tome tal atitude? Então, o alvo final do aconselhamento é alcançar o que está no coração. Porque eu vou cooperar para que ele entenda que ele precisa ter um coração transformado em Jesus. Então, aquela pessoa, quando ela tem um coração transformado em Jesus, ela não apenas muda o comportamento por comportamento. Não entender que eu preciso deixar de fazer algumas coisas ou passar a praticar outras, mas eu entender que agora eu tenho o privilégio de poder desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que eu não sou mais escravo dos meus desejos. Uma vida que eu não sou mais escravo dos meus próprios sistema egoísta de viver. Agora eu consigo viver uma vida em santidade e eu vou desfrutar desse privilégio. Então, vocês estão entendendo? É um privilégio, não é apenas uma obrigação. Ah, o cristão tem o dever de viver em santidade. Não, não é isso. Porque dever vai trazer para mim obrigação. O cristão, agora, porque ele identifica uma nova identidade em Jesus, ele consegue ter o privilégio de viver em uma vida de santidade. Então nós entendemos que isso é uma alegria. Antes eu não conseguia, antes eu não tinha capacidade de viver em santidade. Antes eu não tinha capacidade porque eu queria controlar a minha vida do meu jeito, eu queria fazer as minhas coisas da minha maneira. Mas agora que eu entendo
que eu não pertenço a mim, que o meu corpo não pertence a mim, que os meus desejos não pertencem a mim, mas eu tenho um Criador. E eu não só tenho um Criador, mas eu tenho um Salvador, eu tenho um Redentor, que ele pode ter uma ação viva e eficaz dentro de mim. E que se eu permitir que ele realmente viva dentro de mim, eu vou ter o privilégio de não viver mais a minha vida, mas que a vida dele vive em mim. Olha que diferença de modo de pensar. Então, quando eu tenho essa transformação dentro do meu coração e eu tenho essa mudança de pensamento, meu comportamento ele passa a ser natural. Então, antes eu só sabia pecar. Agora eu não sei fazer outra coisa que não seja agradar o meu Deus. Então, é uma mudança de não de comportamento, mas uma mudança de coração e de mente. Porque as coisas que eu fazia antes, eu as fazia porque eu tinha um outro ídolo no lugar do meu Deus, comandando o meu coração. Talvez era o meu egoísmo, talvez era a minha ansiedade, talvez a gente aprendeu que os ídolos podem ser minha própria família, meu pai, minha mãe, meu emprego, pode ser o meu dinheiro, o salário. Ídolos pode ser inúmeras coisas que está dominando o meu modo viventes. E quando eu entrego tudo isso ao Senhor, e eu me rendo a Ele, eu me submeto ao Senhor Jesus, então agora eu consigo fazer as coisas que eu não conseguia antes. Agora eu consigo ter prazer na leitura da palavra de Deus que eu não tinha antes. Por quê? Porque agora é o Espírito Santo que vive em mim. É esse Espírito que está agindo no meu ser. Agora que Jesus mora dentro do meu coração, e não só mora, mas governa o meu coração, eu tenho desejos pelas coisas que são lá de cima, e não mais a visão pelas coisas terrenas da terra. Não é assim que aconteceu na nossa vida? Né? Vocês conseguem lembrar como é que vocês eram antes de conhecer o Senhor Jesus? E você olha para a sua vida hoje e você fala, é inimaginável fazer há 5 anos atrás o que eu faço hoje, há 10 anos, há 20, eu não sei, cada um tem a sua história de quando passou a servir ao Senhor. Fala assim, olha, se eu falasse para o meu eu de 10 anos atrás que eu viveria hoje para servir ao Senhor Jesus, ele riria da minha cara, porque ele ia falar simplesmente, você não tem condições disso. Você não tem condições de deixar de fazer as coisas que você gosta para estar sentado no banco de uma igreja. Você não tem condições de deixar de fazer as coisas que você quer para estar em uma reunião de oração com alguns irmãos. E, de fato, nós não tínhamos, né? Tudo foi pela graça do Senhor. Mas nós temos que ser lembrados disso cotidianamente. Porque uma vez, mesmo sendo livre da escravidão do pecado, nós ainda não estamos livres da ação do pecado em nós. Enquanto vivermos aqui, ainda estamos sujeitos às ações do pecado, ou seja, às ações dessa iniquidade que ainda faz parte do nosso DNA. Nós conseguimos, pela graça, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, de mortificar essa ação do pecado. Nós conseguimos agora dizer não para ela, coisa que não conseguíamos antes. Mas elas ainda terão ações efetivas em nossa vida. E toda vez que nós não tomarmos cuidado, nós podemos ceder a alguma ação dessa ação pecaminosa em nós. Então, não é apenas mudar o comportamento pelo comportamento. E quando nós estamos em aconselhar alguém, nós temos que lembrar disso. Não é apenas dizer para ela, não, você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. É tentar encontrar, alcançar o que está dentro do coração. O porquê que ela faz o que faz. Será que é porque o coração dela está sendo dominado por uma amargura? Será que é porque o coração dela está sendo dominado pelo ódio? Será que é porque o coração dela está sendo dominado pelo ciúme? Pela inveja, o que está dominando o coração dela, que está permitindo que ela tenha ainda ações do velho homem na vida dela, e não ações do Espírito Santo na vida dela. Ficou claro? Vocês estão entendendo? Quer comentar alguma coisa? Eu estou falando rápido demais, se eu tiver, vocês me avisem, que eu estou tentando assim, correr um pouquinho mesmo para conseguir passar tudo diante do tempo que a gente perdeu. Deixa eu ouvir um pouquinho vocês agora.
Ninguém? Entenderam? Não entenderam? Tá fácil, tá difícil? Ok, ok. Então vamos seguir aqui. Quais são as 3 bases bíblicas do aconselhamento cristão? E isso é algo importantíssimo que nós não podemos deixar de sair do nosso coração. A primeira base bíblica é que a Bíblia é a maior autoridade no aconselhamento cristão, pois ela é a revelação especial de Deus para o homem. Irmãos, e aqui é importante nós lembrarmos, principalmente, claro, né, fica até redundante o que eu vou dizer, principalmente para nós cristãos, fala assim, mas irmão, se é aconselhamento cristão, tem que ser para nós cristãos, né? Mas por que eu vou falar isso com essa redundância toda? Porque nós temos uma facilidade muito grande, até por nós termos uma herança muito mística, católica, enraizada, mesmo dentro das igrejas evangélicas, mesmo nós sendo já católicos cristãos e não católicos romanos, essa é a diferença do evangélico para o católico, para o catolicismo, a diferença é que nós somos católicos, apostólicos, cristãos, né? E o católico comum, conhecido no Brasil, ele é um católico apostólico romano. Então, ele vem de uma tradição romana. Nós vemos da tradição cristã, né, aquilo que está em Cristo. Mas nós temos enraizado em nós muito essa questão mística, de você ter uma imagem, de você ter uma pessoa, de você ter um local. O que quer dizer isso? Uma imagem sagrada, uma pessoa sagrada, uma pessoa mais santa, uma pessoa que é intermédio entre o homem e Deus, um local de santidade. Então, a igreja é o local santo. Minha casa, não é? Então, sabe? Porque isso é uma coisa muito enraizada de um catolicismo que a gente traz, dessa cultura que ficou enraizada em nós. E com isso, nós temos muita facilidade em pegar outras revelações que não sejam a palavra de Deus. Ah, mas fulano falou, fulano disse em nome de Deus para mim tal coisa. E aí a pessoa se apega àquilo, e muitas das vezes aquilo não está de acordo com o que realmente está revelado nas escrituras sagradas, mas a pessoa ela tem tanta essa fé no que ela ouviu daquela pessoa, porque ela acredita que aquela pessoa é o homem de Deus, sabe essa expressão? Não, porque ali é uma irmã, aquela irmã é uma mulher de Deus. Aquele obreiro, aquele ali é um homem de Deus. E você, não é, meu irmão, minha irmã? E eu não sou? Né? Todos nós somos homens e mulheres de Deus. Porque a mesma gota de sangue que foi derramada por mim e por você, foi derramada por todos que Jesus comprou. Não existe ninguém mais querido e ninguém menos querido por Deus. Mas nós fazemos muitas das vezes isso, e fazemos isso de forma inconsciente. Isso acontece que nós nem percebemos. E muitas das vezes, por conta disso, nós acreditamos muito mais no que as pessoas falam, mesmo que muitas das vezes falam em nome de Deus. E eu costumo dizer que nem todo mundo que fala em nome de Deus fala o que realmente Deus disse. Ou fala o que realmente foi Deus quem falou. Eu falar em nome de Deus é uma coisa, Deus falar através de mim é outra coisa. Então, como que nós temos que ter certeza que a revelação especial de Deus veio de fato para nós? Se ela estiver baseada nas Escrituras. Então, a Bíblia, ela é a maior autoridade no aconselhamento cristão. Então, não é o que foi revelado para mim, ou o que foi revelado para você, ou o que eu sonhei, ou que eu tive uma visão. Você pode até ter tido uma visão espiritual, você pode até ter tido um sonho espiritual. Deus pode te usar dessa forma, que os dons espirituais, eu creio que eles estão aí, mas durante o aconselhamento, a maior autoridade é o que está revelado na palavra de Deus. Nós temos que aconselhar segundo a palavra de Deus. Porque se não aconselharmos segundo a palavra de Deus, o que está escrito nela, nós corremos sérios riscos de transmitir
falsas doutrinas e falsos pensamentos cristãos para as pessoas que nos ouvem. Porque, às vezes, eu tive uma experiência espiritual que serviu para a minha vida, algo particular de Deus para mim. O irmão Rafael teve uma experiência espiritual, eu não estou falando aqui não espiritual, tá, irmãos? Uma experiência espiritual, que serviu para a vida dele. A irmã Cida, a irmã Natália, a irmã Margarete, todos vocês. Nós, cada um de nós, podemos ter experiências específicas espirituais com Deus que nenhum dos demais irmãos vão ter. Isso é nosso, particular. Deus, ele nos dá essa graça de trazer um pouquinho dele, especialmente para cada um dos seus filhos, de uma forma individualizada também. Mas aquilo que é padrão, que é base para todo cristão, é o que está revelado nas Escrituras, na palavra de Deus. E nada que vier de outra maneira, quer seja espiritual, se não estiver em concordância com essas verdades reveladas na palavra de Deus, elas de fato não são verdades espirituais. Então nós temos que tomar esse cuidado. Por isso que a palavra de Deus até nos orienta o quê? Julgue a profecia que você recebe, para ver se ela realmente está enquadrada na palavra de Deus. Porque qualquer um que vier, e o próprio apóstolo Paulo fala isso, que falar qualquer coisa que não estiver em concordância com o que está escrito aqui, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Ou seja, isso não vem de Deus. E Deus não tem, irmãos, necessidade alguma de trazer nada novo do que está nas Escrituras para nenhum cristão. Irmão, está querendo dizer que Deus não pode fazer isso? Não, não estou dizendo que Deus não pode. Deus pode, irmãos, recriar todo o planeta Terra igualzinho, se ele quiser de novo, onde ele quiser, criar uma nova Via Láctea, Deus pode fazer tudo o que ele quiser. Só que uma coisa que Deus não pode fazer é negar a sua palavra. E por não poder negar a sua palavra, tudo o que ele faz de acordo com aquilo que ele revelou na sua palavra. E que se ele disse que a palavra de Deus ela é suficiente para nós, e se ele deixou a sua palavra para guiar as nossas vidas, e disse que passará os céus e a terra, mas a sua palavra ela não passará, ou seja, ela será sempre suficiente, independente do século que nós vivermos, nós não podemos negligenciarmos o que está nessa palavra. Mas, infelizmente, a igreja, ao longo dos séculos, cada vez mais ela negligencia o que está escrito na palavra. Existe uma preguiça espiritual de estudar o que está escrito na palavra e facilmente cai em novas fábulas que parecem, como é que eu posso dizer? As mentiras brancas, né? O contexto né, nazista alemão, né? As mentiras brancas que existem dentro do evangelho, desse falso evangelho que é pregado por aí, faz com que as pessoas caem em fábulas e não vivam realmente o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque é mais fácil acreditar naquilo que parece espiritual do que eu realmente acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Vocês querem comentar alguma coisa aqui? Alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, dizer se concorda ou não concorda? Então vamos seguir aqui. Se alguém, mesmo que eu estiver falando, gente, alguém quiser comentar alguma coisa, não entendeu direito, pode dar o sinal com a mãozinha aí, a gente para, eu ouço vocês, tá? A Bíblia tem valor para todas as áreas da vida do homem, porque Deus opera por meio da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Né? Lembrem, não é a minha verdade, não é a sua verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Qual é a verdade que liberta? É que Jesus Cristo é o Senhor. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. A salvação vem através do Filho de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Essa é a verdade que liberta. É que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é Deus. Então, essa é a verdade que liberta. Não é simplesmente dizer uma verdade humana que liberta alguém. Lembra? Nós até citamos sobre isso. Eu dizer que pedra é uma verdade. Isso liberta alguém? Não, isso não liberta ninguém. Pedra é pedra. Amém. Legal, que bom que você entendeu que pedra é pedra e pau é pau. Mas dizer isso não vai libertar ninguém. O que traz liberdade para as pessoas é a verdade que está revelada na palavra de Deus. E qual é a verdade revelada na palavra de Deus? Que Jesus Cristo é o Senhor. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação sem cruz. A salvação é uma dádiva dada por Deus através da vida e morte e ressurreição de seu Filho unigênito. Essa é a verdade que liberta. E ela tem valor para todas as áreas da vida do homem, quer seja profissional, quer seja espiritual, quer seja financeira, psicológica. A Bíblia ela tem resposta para toda a nossa maneira de viver, ser e compreender a vida. E ainda mais, compreender o nosso Criador e compreender a nossa existência aqui na Terra. Por que nós estamos aqui? Então, tudo está onde? Na palavra de Deus. A Bíblia ensina que o dever do aconselhamento cristão é de todos os cristãos para a comunidade. Essa é a cultura do discipulado. Então, esse é o terceiro base bíblica, né, do aconselhamento cristão. A Bíblia também nos orienta e nos ensina que é nosso dever ser conselheiros. E isso cria uma cultura. Qual é a cultura? A do discipulado. Por quê? Porque é um acompanhamento. O discipulado em si, ele tem vários momentos de aconselhamento, mas o aconselhamento ele leva automaticamente ao discipulado. Por quê? Porque é um acompanhamento. Então eu não tenho que ter pressa no aconselhamento. Eu tenho que entender que eu posso aconselhar uma pessoa, e isso pode ser uma única vez, como isso pode se arrastar por semanas, meses e até por anos, porque isso leva à cultura do discipulado, um acompanhando o outro. Então, eu acompanho o meu irmão, eu acompanho a minha irmã, eu ajudo, eu oriento, e eu lembro que ela precisa de mim e eu preciso dela. Mas, irmão Wilson, mas não é você que está aconselhando? Não sou eu que estou aconselhando, por que eu preciso do aconselhado? Simples, porque vocês dois são parte do mesmo corpo. O braço precisa da perna, a perna precisa da mão. Os olhos precisam do nariz, que precisa da boca. O corpo, ele não vive, ele precisa de todas as partes para ter um bom funcionamento. Então, hoje sou eu quem estou aconselhando essa pessoa. Amanhã, tranquilamente, essa pode ser a mesma pessoa que vai me aconselhar. Neste mesmo assunto que eu estou aconselhando ou em qualquer outro, não importa. E aqui entra, mais uma vez, a questão da humildade que nós já falamos aqui. Eu não sou superior ao meu aconselhado. Pelo contrário, eu tenho que seguir o que a Bíblia, que nós já vimos aqui, ensina, que eu tenho que olhar o nosso próximo como superior a nós mesmos. Então, eu entendo que, neste momento, eu estou numa situação de aconselhando, mas nós dois somos pecadores, nós dois somos dependentes de Deus. Eu estou em uma posição hoje de aconselhar, mas amanhã essa mesma pessoa pode fazer o papel invertido para mim, sem a menor dificuldade. Ah, mas ela é mais nova do que eu sou mais velho do que ela. Não importa. Na comunidade cristã, essa cultura dessa comunidade, o que é a comunidade cristã? É o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo, um ajudando ao outro. Então, vivemos de modo que uns aconselhem uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Então, não é porque eu aconselho o Rafael Góes hoje, que amanhã eu não vou receber um conselho dele, não. Eu ensinei ele, quem é ele para me ensinar? Já viu esse tipo de situação? Tem pessoas que são assim. Não, não, senhor.
Ele está sendo aconselhado hoje e amanhã ele pode me aconselhar tranquilamente. Até porque ele não vai me aconselhar segundo as suas experiências. Ele vai me aconselhar segundo a palavra de Deus. Hoje ele está precisando de conselho, amanhã sou eu. Hoje a irmã Cida está aconselhando a Aline. Amanhã a Aline estará aconselhando a irmã Cida. E assim vai viver na igreja. E essa é a ordenança de Deus para nós. Aconselhem-se uns aos outros. Orem uns pelos outros. Ajudem uns aos outros. Confessando seus pecados uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Isso nos mostra o estado de humildade que temos que ter. Entender que todos somos necessitados uns dos outros. E isso mostra que só uma pessoa é glorificada no processo. Quem é? Jesus. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. Somente Deus é glorificado no processo. Então eu também não me exalto, porque eu estou sendo a pessoa que está aconselhando. Pelo contrário, eu lembro que são 2 pecadores e apenas um santo intermediando esse processo de aconselhamento. Então eu creio que é o Espírito Santo quem está agindo nesse processo de aconselhamento, nesse processo de discipulado que está acontecendo agora. Rafael colocou aqui a verdade é que... Ô, Rafael, fala para nós, por favor. Sumiu aqui a imagem. Pode ligar o áudio aí. Ô, meu irmão, vendo esses 3 pontos da Bíblia, né? Estão me ouvindo, né? Estamos sim. É que essas 3 bases da Bíblia, sobre ela ser a revelação de Cristo, a revelação de Deus, sobre e ainda mais sobre o terceiro ponto que fala que o aconselhamento cristão é de todos os cristãos para a comunidade. Quando a gente coloca comunidade, eu entendo que é como um todo a sociedade que você vive, né? E quando o que eu escrevi ali é que a verdade bíblica é a base para todo aconselhamento, seja para o cristão, que é o aconselhamento cristão, ou seja para um ateu, baseado na verdade bíblica. Que nem o pastor disse um dia que muito antes de um psicólogo aprender sobre que quando ele vai aconselhar ou falar qualquer outra coisa, atender, ele vai falar sobre amor, sobre que a pessoa tem que amar mais, que a pessoa tem que perdoar mais. Isso estava escrito muito antes, muito tempo antes, já na Bíblia, né? Porque isso já estava exposto. Então, toda a ciência da psicologia, entendeu? Se formos olhar atentamente, já está toda escrita na Bíblia, né? Então, seja para um cristão, ou seja para um ateu, o nosso aconselhamento ele tem que ser baseado na Bíblia. Não precisamos pregar a Bíblia para um ateu, no momento de aconselhar, mas que nosso aconselhamento seja baseado na Bíblia. Tem a Bíblia como base, né? Meu entendimento. Sim, não tem como um cristão aconselhar, mesmo que seja uma pessoa não cristã, sem ter a sua base na Bíblia, até porque a Bíblia é sua regra de fé. Mas aí nós temos que lembrar só um pequeno detalhe nessa diferença, quando é para um cristão e para um não cristão. Que entre cristão, né, o aconselhamento cristão, ele ocorre sempre entre 2 cristãos, né? Porque as 2 pessoas têm a Bíblia como sua regra máxima de fé e de vida, né? Quando eu tenho um aconselhamento a pessoa que é um ateu ou que não é cristã, e já não é um aconselhamento, mas passa a ser um pré-evangelismo ou um evangelismo em si, né? Por que isso? Porque eu tenho que tomar cuidado com certos pontos. Eu lembro que eu usei alguns exemplos, por exemplo, se chega uma pessoa, uma cristã, um casal de jovens cristãos, e a pessoa nos procura, a gente vai aconselhar, ele está em caso de ter uma relação sexual fora do casamento. É tranquilamente eu dizer para essa pessoa, olha, a Bíblia diz que o sexo fora do casamento, ele também é um pecado. Né? Você já viu essa passagem na Bíblia? Você sabe disso? Não sabe? Ou se sabe, vamos relembrar. A pessoa cristã, ela vai entender e ela vai compreender que sim, ela vai cometer um pecado contra Deus em ter uma relação sexual fora do casamento. Agora, vamos supor que meu sobrinho, meus primos, um outro casal de jovens venha falar a mesma coisa, olha, vamos iniciar a nosso namoro, vamos iniciar as práticas sexuais. Eu vou começar a ter relação sexual com a minha namorada.
Ou uma moça procura uma das irmãs e fala assim, olha, eu vou começar a ter relação sexual com meu namorado. Vai fazer sentido eu dizer para ela que é pecado? Não vai fazer sentido. Por quê? Porque a Bíblia não é regra de fé para ela. Então é mais correto olhar para ela e dizer assim, você já comprou preservativo para utilizar? Porque ela vai fazer, ela vai ter relação sexual. Eu dizer para ela que é pecado não vai fazer a menor diferença. Porque ela não vai deixar de ter uma relação sexual se ela ainda não é cristã, se o Espírito de Deus ainda não habita dentro do coração dela para dar forças para ela dizer não para esse desejo sexual. Então é melhor que eu oriente ela a usar um preservativo para que ela não tenha uma gravidez indesejada ou que ela não tenha uma doença sexualmente transmitível, do que eu dizer, olha, a Bíblia diz que é pecado, você não deve ter uma relação sexual com seu namorado ou com sua namorada ainda. Isso não faz parte da realidade dela. Então, deu para entender o porquê que o aconselhamento cristão ele sempre é entre duas pessoas cristãs, e quando não é uma pessoa cristã, você já inicia um pré-evangelismo? Porque se uma pessoa nos pede conselho nesse mesmo sentido, eu vou aconselhar ela que ela tem que se preservar, e eu posso, de acordo com a conversa, começar a falar e tentar falar do amor de Deus pela vida dela. Mas eu não vou falar do amor de Deus pela vida dela apenas com base porque ela quer ter uma relação sexual, mas é porque ela precisa de Jesus como um todo. Muito além se ela vai ter uma relação sexual agora ou não, ela está vivendo uma vida fora, sem Jesus. Independente dela ter um namorado ou não, ter uma namorada ou não, independente dela ser casada ou não, ser jovem, ser adulto, ela precisa ainda ser evangelizada e conhecer esse Deus que vai trazer para ela o conceito cristão, que vai fazer com que ela entenda que a Bíblia é a regra de fé dela, e aí sim ela vai poder ser orientada a viver no modo viventes bíblico. Do contrário, não fará sentido para ela. Deu para entender? Ficou claro? Tranquilo? Concorda? Discorda? Amém? Então vamos seguir aqui. Os 8 princípios para desenvolver relacionamentos saudáveis na igreja. Nós falamos bastante sobre isso. Primeiro, com toda humildade. Então, nós já falamos sobre isso. Nós temos que ter a humildade quando for aconselhar. Entender que o fato de nós estarmos aconselhando não quer dizer que nós não poderíamos estar na situação da pessoa, cometendo os mesmos erros que ela, os mesmos pecados que ela. Nós podemos ainda cometer os mesmos erros que ela. Nós não estamos livres disso. Então, por isso, nós vamos com humildade. Então, eu não vou chegar na pessoa... qual é o problema? Nossa, de novo você? Qual que é o problema agora dessa vez? Porque às vezes vai ter situações que você vai aconselhar uma pessoa que você já aconselhou, né? Pelo mesmo problema. Vai passar um tempo, ela vai voltar a falar com você. E aí a gente tem que ir o quê? Com humildade. Sabendo que nós somos igualzinho a essa pessoa. Sabendo que essa pessoa é igualzinha a nós, não temos nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Aproxime-se das pessoas, né? Aqui é interessante a gente lembrar que nós precisamos ter esse ato de iniciar a conversa. Esse ato de iniciar a aproximação das pessoas, principalmente as mais tímidas, né? É claro que as pessoas que são mais extrovertidas fazem com que esse processo pareça ser muito mais fácil, né? Tem gente que tem uma facilidade que ele faz amizade, se ele chegar em um local que tiver 10 pessoas, ele faz amizade no mínimo com 9. Tem gente que tem essa facilidade. Já os mais tímidos têm um pouco mais de dificuldade. Chega no local, não consegue se comunicar com ninguém. Quantas vezes uma pessoa tímida, ela entra na igreja, sai, e ela não cumprimenta nenhuma pessoa, e nenhuma pessoa cumprimenta ela. Então, às vezes, vai ter pessoas que vão estar passando por situações de dor, por situações de pecado, por situações de desespero, só que elas são muito tímidas para chegar até alguém, elas têm muita dificuldade de se aproximar de nós e pedir essa ajuda, se colocar à disposição de receber um conselho. Elas têm vergonha, elas têm timidez, elas têm medo. Então aqui nós aprendemos o quê? Que nós temos que tomar essa iniciativa, olhar para os mais calados da igreja, olhar para aqueles que são
menos que fazem menos parte dos grupos da igreja. Aquela pessoa que você observa, que você vê que ela está sempre sozinha. Se aproxime você dela. Oi, tudo bem? Como é que você está? Você está bem? A gente já se conhece, a gente não se conhece, deixa eu me apresentar, iniciar uma conversa, iniciar uma aproximação, porque muitas pessoas estão na igreja e não estão sendo atendidas pelo aconselhamento, porque elas são muito tímidas, muito vergonhosas, têm muito medo de se aproximar, e as pessoas que têm essas ferramentas também não olham para elas, que são quem? Nós. Então nós temos que entrar na igreja, e temos, quando eu falo igreja, não é exatamente o local físico, mas assim, dentro do corpo de Cristo, a ter esse olhar pelas pessoas. Observou alguém, você percebe, você tem algum sinal de que aquela pessoa está com problema, com dificuldade, aproxime-se você dela. Toma a iniciativa. E qual é o exemplo disso? Jesus. Jesus se aproximou de nós, Jesus veio até nós quando nós ainda éramos inimigos dele, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós vivíamos no lamaçal do pecado, ele veio até nós, né? Não foi vós que viestes a mim, mas eu quem fui até vós. E em resposta a essa chegada de Jesus até nós, com todo amor, sem julgo, mas com amor, com mansidão, nós nos retornamos para Deus. Então, assim com Deus, ele agiu difícil fazer amizade. Não sei se alguém aqui já teve alguma experiência, quiser compartilhar, de ter percebido alguém que precisava de um conselho, precisava de uma ajuda e tomou iniciativa e viu os resultados depois, ou se foi a pessoa, ou se você talvez foi a pessoa que precisava que alguém chegasse e alguém chegou e por isso hoje você teve uma recuperação. Alguém teve uma experiência assim? Rafael Alves, por favor. Eu tenho isso toda semana, porque como eu sou professor, eu dou aula no colégio Objetivo, e assim, dou aula para turma de 30, 40, e sempre tem os tímidos, os mais quietos, e às vezes o aluno não é uma dificuldade só da matéria, dificuldade realmente de relacionamento, ele é excluído dali da turma da sala, e aí a função do professor, você chegar mais perto, se está tudo bem, se você começa o assunto com isso, se ele está entendendo a matéria. E eu tive uma vez que eu estava dando aula numa escola do estado e tinha uma menina no fundo ali e eu não, do nada, eu só coloquei a mão no ombro dela e falei assim, tá tudo bem? Essa menina mostrou os pulsos e na noite anterior ela tinha tentado suicídio. Aí, na hora, você gela, assim, eu não esperava. E ela falou assim, professor, se Deus existisse, ele já tinha vindo ao meu encontro. Não tem mais nada para mim aqui. E eu vou tentar de novo. E de uma aula de arte, virou um aconselhamento. E a menina começou a chorar ali no canto e tal. E eu fui falando baixinho com Deus. Rafael, sua voz sumiu. Oi? Agora sim. Voltou? Sim. Então, assim, só uma mão no ombro e tá tudo bem, explodiu um problema enorme, onde eu consegui ali trazer um aconselhamento e salvar uma alma, vamos dizer assim. E o mais interessante, irmãos, que uma menina que não tinha problema de pobreza, pelo contrário, tinha de tudo, vivia muito bem, boas roupas, um bom material, tinha, sabe o que coisa de adolescente? Tinha celular, tinha tudo, só não tinha Jesus. Então, nisso, era uma menina extremamente extrovertida, de repente ela chegou quieta, calada, e como na nossa experiência, eu cheguei perto dela e virou ali um culto, vamos dizer assim. Então, que o Espírito Santo nos prepare para isso. Mas olha, eu falo,
eu falo para os irmãos, eu também trabalhei um pouco, época com meu pai, sobre hospital, fazendo evangelismo em hospital e tal. Irmãos, você cresce 10 anos em um. Não tem jeito, assim, se você quiser realmente entender quando Jesus falou assim, olha, curai os enfermos, expulsar os demônios, você tem que sair de dentro da gente fala igreja, templo. Sai um pouco, experimenta lá fora. Engraçado, o Espírito Santo vai mostrando pra gente assim, no olhar da pessoa que ela não está bem. Sabe, coisas que eu cresci no hospital, dentro de escola, e realmente isso. Porque na Bíblia não fala para gente orar por alma. Isso não existe, não é? Vá até elas. Vamos dizer assim, Senhor, não é porque me traz aqui, não, me leve lá. E isso tem funcionado muito comigo, dentro do colégio objetivo, de escolas públicas também, ir até lá, perceber quando não está bem e não agir com indiferença. Não, isso não é problema meu, a pessoa. Não, só é apenas um ombro, uma mão no ombro. Tá tudo bem, abrem-se portas e Jesus se manifesta ali. Então, foi experiências que eu vivi em hospital, dentro de escola, e espero que os irmãos tenham o privilégio de viver também. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por compartilhar. Então, nós, irmãos, nós temos a cura para o mundo está nas nossas mãos. A salvação para o mundo está nas nossas mãos. A transformação do mundo está nas nossas mãos. Então, de fato, nós temos que ir, né? Então, esse se aproximar das pessoas, ele é fundamental. Ter esse olhar de cuidado, esse olhar de empatia, esse olhar, essa sensibilidade de olhar para a igreja com olhos mais, com os olhos, eu costumo dizer que é com os olhos de Jesus, né? A gente sai um pouquinho desse mundinho, do nosso grupinho, às vezes isso acontece até, não é porque nós somos más pessoas, é porque a nossa vida é corrida, né? Mesmo na igreja, você está ali na sua correria, nas suas atividades, servindo no seu ministério, e às vezes, muitas vezes, nós deixamos, negligenciamos de olhar um pouquinho mais ao redor e ver que tem pessoas padecendo, sofrendo, morrendo, ou até mesmo já mortas espiritualmente, dentro da nossa igreja, do nosso lado. E essas pessoas precisam o quê? Do nosso olhar. Então, que nós possamos fazer, lembrar de que assim como Jesus fez, não só fez, mas sempre faz. Todos os dias, sempre é o Pai que vem até nós primeiro. Nós erramos, nós pecamos e nós o quê? Nos afastamos de Deus. E é Ele que nos resgata. Sabe aquele ciclo de Israel? A igreja é igualzinha, irmão. Qual que é o ciclo de Israel? O ciclo de Israel é: Israel anda com Deus, Israel peca, Israel se afasta de Deus, Israel vive em idolatria, Deus envia a condenação, envia o profeta, fala com Israel, Israel se arrepende, retorna a andar com Deus, passa o tempo, Israel peca de novo, cai, afasta-se de Deus, volta para a idolatria, vem a condenação de Deus, vem as outras nações invadem Israel, destrói Israel, Israel sofre, Deus envia o profeta, fala com Israel, Israel ouve a palavra de Deus, se arrepende e fica nesse ciclo. Pode ver que a história de Israel é esse ciclo. A igreja, nós somos igualzinhos, irmãos. Todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, é o Espírito Santo de Deus que nos faz voltar, que nos faz se arrepender e buscar novamente o Senhor e confessar os nossos pecados. Não parte de nós. Sempre parte de Deus, desde Adão. Lembra quando Adão pecou? Adão pecou e foi lá correndo aos pés do Senhor. Deus, eu pequei, eu desobedeci. Você falou que não era para comer o fruto, eu comi. Foi assim que aconteceu? Adão se escondeu, Eva se escondeu e o Senhor sai pelo jardim, né? Procurando, né? Como, entre aspas, porque Deus sabia onde Adão estava, claro. Adão, cadê você? Onde você está? Sempre vem de Deus. Sempre é Deus quem toma essa iniciativa. Então, da mesma forma, agora com nós, como os filhos de Deus, temos que fazer a mesma coisa, tomar iniciativa e ir ao encontro das pessoas e olhar para elas. Conhecer o coração, nós já falamos sobre isso, né?
O importante é conhecer o que está no coração, muito mais do que o que nós conseguimos ver. Ah, eu já sei que o pecado que está exteriorizado é o de inveja. Ah, é de adultério, é de fornicação, é de ódio. Sim, mas o que está dentro do coração para poder ter essas atitudes? Então, conhecer o coração é um fundamento, é um princípio fundamental no relacionamento. Conhecer as influências decisivas, né? Quais são as influências que estão realmente sendo decisivas para essa pessoa? Que tem influenciado ela a tomar as atitudes que ela tem tomado? Seja pessoal e ore. Então, ser pessoal é realmente demonstrar para a pessoa que eu me importo com ela. Então, o foco é ela, não sou eu. Né? Ah, mas o problema dela é muito parecido com o meu, então eu vou contar para ela tudo como é que eu fiz para resolver. Não. O foco é ela. Seja pessoal. Qual é o problema que está sendo aqui? Qual é a questão? É ela. Vamos tratar esse problema, essa situação. Vamos orar por esse propósito. Converse sobre o sofrimento, né? Com muita cautela, mas conversar sobre o sofrimento. E aqui o conversar sobre o sofrimento é ouvir mais e falar menos. Então, o que tem te feito? O que tem te causado tristeza? Isso tem te feito sofrer? Como você tem lidado com isso? Deixa a pessoa falar mais. Porque esse falar, esse desabafar da pessoa é o que é o importante no momento. Ela poder se sentir segura em falar sobre o que ela está sentindo. Ela tem que olhar para mim, para você, e se sentir segura em poder falar do seu sofrimento. E esse sofrimento, eu tenho que lembrar que ele é real. Lembra que eu dei o exemplo do sofrimento do adolescente? O adolescente tem um sofrimento com os problemas de estudo na escola, que para nós hoje aquilo é banal. Mas para aquele adolescente, para aquela adolescente que é um sofrimento grave. A menina que está sofrendo porque o namorado foi embora. Para ela é o fim da vida dela que o namorado foi embora. Para mim, para você, isso é banal, é ridículo. Mas para ela é um sofrimento real e tem causado dor. Então eu tenho que lembrar que todo sofrimento ele é real e toda dor é real e nenhum sofrimento é igual ao outro. Então não existe sofrimento igual. Lembra que nós falamos sobre isso? Podemos passar pelas mesmas situações, mas cada pessoa vai sofrer de uma forma diferente. Porque cada ser humano é diferente. Então eu tenho que conversar sobre o sofrimento com toda a empatia, com todo o respeito, com toda a seriedade por aquele sofrimento. Eu confesso que eu tive muita dificuldade, eu trabalhei muito isso, ainda trabalho isso na minha vida, porque eu tenho muita dificuldade de, às vezes, ver pessoas sofrendo por coisas que eu acho que, para mim, é banal. Porque a minha história de sofrimento, para mim, foi mais pesado do que o que essa pessoa passa. Para mim. Para ela, aquilo que ela está passando nesse momento é muito sofrimento, é um sofrimento insuportável, causa uma dor insuportável. Para ela, pode ser, está sendo a pior dor do mundo, ao ponto dela querer tirar a própria vida. Né? Um exemplo que o Rafael deu. Para mim, ao saber daquilo, pode parecer aquilo ridículo, mas eu nunca posso demonstrar isso, nem com meus lábios, com palavras, nem com os meus olhos. Tome muito cuidado com o olhar, quando a pessoa estiver falando do sofrimento. Sabe assim, não, mas isso aí eu já passei. Não, coisas que nós não devemos falar. Já passei por isso aí, ó. Você vai ver isso aí, você vai tirar de letra. Se ela tirasse de letra, ela não estaria chorando. Se ela tirasse de letra, ela não estaria à noite sem dormir por isso. Se ela tirasse de letra, ela não teria guardado tanto tempo esse sofrimento até revelar para você. É isso que tem te causado a dor? Como você tem lidado com isso? De que maneira eu posso te ajudar? Então, assim, vamos dar realmente atenção, estou sendo pessoal. Vamos orar por esse propósito? Para Deus te dar condições de você superar isso que te causa dor? Então ela vai ver que você realmente
está dando a ela a atenção e o valor a ela no meio do sofrimento. Você não está desqualificando a dor dela, desqualificando o sofrimento dela, ou muitas das vezes colocando você como superior a ela, porque você já passou por isso e ela ainda está nesse processo. Ó, lá vem o super-herói, lá vem o super-homem, a Mulher Maravilha, que só porque ela já passou por isso, eu sou o coitadinho ou coitadinha. Você vai afastar essa pessoa de você. Converse sobre o pecado. Pecado tem que ser citado. Costuma dizer que pecado tem nome. Ele tem que ser falado. Só que ele tem que ser falado não com acusação. Tem que ser uma conversa leve. A gente tem que entender que nós temos que ser um porto seguro para essa pessoa, para ela poder falar sobre o pecado. Porque difícil é eu revelar aquilo que é feio para mim. Difícil é eu revelar aquilo que me causa vergonha e dor. Eu quero mostrar para você aquilo que é bom de mim, aquilo que é bonito, aquilo que é agradável de se ver, né? Quando alguém vai postar uma foto no Instagram, ele não vai postar uma foto toda descabelada, né? Todo descabelado, com a roupa rasgada, o pijama, cara de quem acabou de acordar. Ninguém faz isso, né? Se postar uma foto acordando, pode ter certeza, vai estar que nem atriz de novela, né? Como é que a atriz de novela acorda, né? Vocês sabem como é que é, né? Já acorda com o cabelo escovado, o batom, a maquiagem pronta, já não é assim? Já dá para tirar uma selfie tranquilamente, porque é isso que a pessoa quer mostrar. Agora, falar daquilo que lhe causa vergonha e dor, a pessoa não quer. Então eu tenho que mostrar para ela que é um ambiente tranquilo, é um ambiente seguro, e é natural. Você peca, eu peco, nós pecamos porque nós somos pecadores. Seu pecado não é maior do que o meu pecado não é maior que o seu. Pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Ah, mas eu acho que o pecado de fulano é mais imoral do que o meu. Você pode achar o que você quiser. Mas a Bíblia diz que pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O quão imoral é, não cabe a mim julgar. O quão pior ou inferior é, não cabe a mim julgar. A mim cabe ser um porto seguro. A igreja tem que ser um porto seguro. Eu tenho que encontrar aqui no irmão Márcio uma tranquilidade de falar, irmão Márcio, o meu pecado é esse. Eu não, hoje, essa é a minha dificuldade que eu tenho em servir a Deus com mais plenitude. E ele fala, é isso, irmão? Então nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos orar em prol disso. Eu estou aqui para te ajudar. Ninguém é perfeito. Você luta contra os seus pecados, eu luto contra os meus. Nós estamos no mesmo barco. Nós, como eu falei, nós somos barro da mesma terra. Então, conversa sobre o pecado é importante. Se a pessoa ela não falou, mas você já sabe qual que é o pecado, sabe qual é o problema, tome a liberdade de, na hora certa, primeiro você vai um tempo de conversa e você fala, olha, eu tenho percebido que você tem feito isso, eu tenho percebido que você tem andado por esse caminho, você quer conversar um pouco sobre isso? Você entende que isso é algo que é pecado contra o Senhor? Você não entende? Como é que você vê essa situação? Então, você vai se colocar à disposição e vai colocar essa conversa de forma natural. Não uma conversa que não pode ter, né, como se aquilo fosse um tabu falar de pecado, como se a igreja fosse um local de pessoas perfeitas e santinhas. Não é. Não é. A igreja, ela é como um hospital, cheia de doentes e cheia de médicos. É isso que a igreja é. Um hospital cheio de doentes e cheio de médicos. Só há um santo nesse hospital. E só há um médico dos médicos. Jesus. Quais áreas devem ser verificadas para diagnosticar o problema? Primeira área, físico.
físico, eu olho, eu tenho que olhar para a pessoa fisicamente. Se eu fico olhando nos olhos, eu percebo se a pessoa está com um problema. Como é que está a aparência dessa pessoa. O emocional dessa pessoa. O emocional é muito importante. Tem pessoas que estão com problemas, até mesmo físico, com dores físicas por conta de um emocional abalado. Então eu tenho que ter esse cuidado. Como é que está o emocional dela? O espiritual, o conceitual, o que o aconselhado pensa sobre o problema. Então, às vezes, tem pessoas que eles não têm capacidade de aconselhar porque eles já têm conceitos formados sobre tudo. E aí, quando ele vai aconselhar a pessoa, ele já vai falando, desabafando, desaguando sobre ela um monte de informação do que ele pensa sobre aquele problema. Aí a pessoa ela já fica até pronta, ela se fecha, não fala mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com nossos conceitos e com nossos valores. E se preocupar qual é o conceito de Deus e os valores de Deus. O objetivo, os fatos, o que aconteceu, a conduta. Então, vamos saber o que está acontecendo, o que realmente é fato, o que não é na vida da pessoa. O habitual, quando o problema do aconselhado já é um hábito. Né? Então, às vezes, a pessoa ela já está em um hábito dela cometer pecados, aquele pecado para ela, já tem até uma agenda na vida dela. Ela já faz aquilo todos os dias, ou toda semana, ou todo mês, aquilo já virou uma prática normalizada na vida dela e nem ela percebeu ainda. Tem um livro, que fica até aqui uma dica, vou dar dica, 2 livros no final, mas já vou dar essa dica extra para os irmãos, que chama-se o livro Pecados Intocáveis. Alguém já ouviu falar, já leu esse livro? Pecados Intocáveis. É um livro que ele fala exatamente sobre os pecados de estimação, que todos nós temos. É aquele pecado que a gente tem, que a gente já faz, que já virou um hábito da nossa vida, que já faz parte da nossa rotina diária, semanal, mensal, enfim, cada um tem o seu pecado de estimação, e a gente não toca nele. E esse livro nos ajuda a identificar qual tem sido o pecado que já virou um hábito na minha vida. Ah, é o pecado de mentir? Tem gente que já tem o hábito de mentir. Tá numa conversa, ele mente, ele entra na outra conversa à tarde, ele entra uma mentira, ele já virou compulsivo em mentir. Então, esse livro é muito interessante para eu identificar quais são os pecados que já se tornaram um hábito na minha vida ou na vida até mesmo de quem eu estiver aconselhando. Pecados intocáveis. Fica a dica para os irmãos. Passos para o aconselhamento cristão. Primeiro de tudo, amar. Amor, irmãos, é a base de tudo. E aqui nós já entendemos que nós escolhemos amar, não é sentimento. Então, se eu quero ser um conselheiro e eu preciso ser, eu tenho que entender que eu preciso amar o meu irmão, amar a minha irmã. Tenho que amar essa pessoa. E por eu amar, eu não vou maltratar. Por eu amar, eu não vou ridicularizar. Por eu amar, eu vou tratar ela do jeitinho que eu também gostaria de ser tratado quando alguém for falar dos meus pecados, dos meus defeitos, daquilo que me causa dor e vergonha. Eu vou tratar ela do jeito que Jesus me trata. Lembrar que Jesus é o único que podia vir condenar o mundo. E ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Então esse é o nosso objetivo. Amar. Por amar, eu vou me aproximar dela. Eu vou ter empatia com a situação dela. Eu vou tomar as dores dela. Eu vou tomar o sofrimento dela. Eu vou me colocar à disposição dessa pessoa para gastar um pouco da minha vida. Talvez uma vez por semana, uma vez por mês, talvez todos os dias. Talvez 1 hora do meu dia eu vou gastar, ou seja, vou me dedicar a essa pessoa por amor a ela. Tem que ter amor, irmão. Se não tiver amor, eu não vou conseguir seguir. Vai chegar uma hora que eu vou ficar irritado, aquilo vai me irritar, aquilo vai me incomodar. Para não me incomodar, para não me irritar, tem que ter amor. Porque é só com amor que eu vou ter paciência com essa pessoa. Porque às vezes você vai falar, você vai aconselhar, você vai acompanhar, e você não vai ver mudança nenhuma na vida da pessoa.
E a primeira vontade que você vai ter é de abandonar essa pessoa. Como que eu não abandono essa pessoa? Alguém aqui abandonaria o filho, a filha? Quem é pai e mãe aqui? Você abandonaria? Se ele não quiser te ouvir, não quiser te obedecer? Por quê? Porque você ama, né? Mesma coisa é a pessoa que nós estamos aconselhando. Por que que a gente não vai abandonar? Porque a gente ama essa pessoa, a gente quer ajudar essa pessoa. A gente quer ter por ela o mesmo cuidado, o mesmo zelo que Deus tem por mim, eu quero ter por ela. Ouvir. Eu confesso que é uma outra luta minha, ouvir. Porque quando às vezes a pessoa começar a falar alguma coisa, então, é que eu estava com um problema, porque aí eu já meio que já entendi o que é o problema, eu já quero falar, não, faz isso, faz aquilo, é isso, o problema é isso. Aí eu tenho que me segurar. Uhum. Nossa, como foi difícil para mim parar para ouvir, porque eu tenho, às vezes já sei qual é o que ela vai, mas sabe quando você já, meio que já deduz o que a pessoa vai falar, e aí você já quer já metralhar ela com um monte de informações bíblicas, com um monte de situação, faz isso, aquilo, sabe assim, é igual regra católica, não sabe? Reza 3 Pai Nosso, vai, sabe assim, você quer, porque você já meio que já sabe o caminho. Não, calma, ouvir. Ouça a pessoa, deixa a pessoa falar. Até porque, às vezes, o que você ouviu, o que você acha que é o problema, foi só a pontinha do iceberg. E se você não parar para ouvir, você não vai saber o que realmente está mais profundo no coração da pessoa. Às vezes aquilo que ela te passou foi só o que ela quis te passar. Mas tem algo muito mais profundo lá dentro que realmente tem sido a raiz de todos os problemas e você só vai saber se você ouvir. Então, seja paciente em ouvir. A Bíblia nos orienta a ser tardio a falar e ser pronto a ouvir. Mas aí veio falar também. Eu amo, eu ouço, depois eu falo. Olha só que interessante. Então, primeiro eu me aproximo da pessoa com amor. Depois eu ouço a pessoa, eu dou atenção para ela, eu me coloco à disposição dela. Depois que ela falou e eu ouvi com muita atenção, aí sim eu vou falar. E vou falar o quê? Os conselhos segundo a palavra de Deus. Irmão Wilson, se ela me trazer uma situação que eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer para ela, ouça e seja sincero. Olha, eu não sei o que te dizer nesse momento, mas eu posso orar por essa situação. E eu vou orar. Vamos orar? Se você estiver numa situação, no local que você possa orar, que a pessoa você ore com ela, senão você fala, olha, eu vou orar e quando eu tiver uma resposta melhor sobre esse assunto, do que a palavra de Deus nos orienta, eu passo para você, tudo bem? Você pode ter certeza que de uma coisa, você não deu fala nenhuma para ela, mas você amou, essa pessoa ela foi amada, essa pessoa ela foi ouvida, e o fato de esses 2 pontos já ter acontecido, ela já vai ter começar a ter inícios de mudança na vida dela e ela vai confiar em você. E ela vai ver que você realmente se importa com ela porque você não se preocupou em falar qualquer coisa para ela. Não se preocupou em dar uma resposta pronta, uma receita qualquer. Você realmente quer ajudar ela. Então, quando você fala assim, olha, vamos conversar de novo sobre aquele assunto, ela vai querer te ouvir. Ela fala assim, não, ela falou que, olha, ele me disse, quando ele tivesse algo realmente bíblico, da parte de Deus para me dizer, ele iria me procurar, iria me falar. Agora eu quero ouvir o que essa pessoa tem a me dizer. Então não se preocupe se a vez chegar uma situação que você não sabe o que dizer. Diga para ela com sinceridade, olha, eu não sei o que te dizer agora, mas uma coisa eu sei. O nosso Deus, ele está interessado em te ajudar. Vamos orar? Eu posso orar por essa situação, para que Deus te oriente, para que Deus te direcione. E eu vou procurar na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz a respeito, para eu poder realmente, em um outro momento, a gente sentar e eu te dar um retorno sobre isso. Tudo bem?
Após amar, após ouvir, após falar, o avançar. O avançar é o acompanhamento. Vamos ver como é que tem avançado sobre isso. Vamos ver, a gente conversou, passou uma semana, um mês. Vamos começar a saber como é que está. Essa pessoa, ela iniciou um processo de luta contra esse pecado, não iniciou, ela continua vivendo, ela está vivendo menos. Como é que tá? Vamos avançar o processo, vamos acompanhar. O avançar é o acompanhar essa pessoa. Amar é imprescindível no aconselhamento cristão, pois é o amor que move a preocupação com o outro, a empatia, o envolvimento. Sem amor, o que que reina? O egoísmo, a apatia para com a necessidade do próximo. Como que eu demonstro amor por uma pessoa? Perguntas chaves. Como está a família? Se você não conhece muito bem essa pessoa, pergunte da família dela, pergunte do trabalho dela, pergunte dos sonhos dela. Quais são os desafios na vida cristã para você? Pergunta importantíssima: como está o seu relacionamento com Deus? Posso orar por algum motivo específico? Pode não parecer, mas essas perguntas são chaves, importantes para a pessoa se abrir e ela realmente ver que você está interessado nela, está preocupado com ela. Que você perguntou para ela, como é que está a família? Pergunta da família, por exemplo, se eu não conheço minha pessoa, como é que é a sua família? Você mora com seus pais? Você é casado? Você mora com os filhos? Onde você mora? Como é que é? Você está demonstrando interesse em conhecer melhor essa pessoa. Né? Você trabalha onde? Você trabalha? Você estuda? Como é que é? Você está procurando conhecer o ambiente dessa pessoa. É um jovem que está com dificuldade com pornografia, com masturbação. Como é que é o ambiente dele? Onde ele estuda? Com quem ele se relaciona? Como é que é o trabalho dele? Quais são as pessoas do seu círculo de convivência? Sua família é cristã, não é cristã? Né? Ah, você é casado? Ah, que bom. Vocês oram junto, você e sua esposa? Talvez um problema familiar. Então, como é que é o relacionamento? Eu estou preocupado em conhecer essa pessoa como um todo, para eu poder realmente aconselhar ela melhor depois. Ouvir, coletar os dados é necessário para conhecer a pessoa onde a mudança será necessária. Então, seja tardio no juízo e um bom ouvinte atencioso. Faça perguntas que auxiliam a pessoa a organizar os fatos e se abrir. O que aconteceu? Quando eu pergunto à pessoa o que aconteceu, eu quero entender qual que é a situação que ela está vivendo no momento. Mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Paro, vou ouvir. Deixa a pessoa falar. Como aconteceu? É uma situação de pecado? Tem todas as situações vão ser pecado, que seja que a pessoa cometeu ou que ela tenha cometido com ela. Como isso aconteceu? Ah, isso aconteceu na hora que meu pai me ofendeu, fulano fez isso, fez aquilo, eu estava numa situação um pouco delicada, eu estava fragilizado. Como aconteceu? Por quê? Com qual frequência? Lembra quando eu falei sobre pecados de estimação? Com qual frequência você comete esse erro, ou você tem vivido esse tipo de situação? É todo dia, uma vez por semana? Quando que isso ocorre? Onde? Qual é a situação que você está quando isso ocorre? Isso ocorre quando você está triste? Isso ocorre quando você está num momento de festa, de alegria? Isso ocorre quando você sofre alguma amargura? Quando você sofre um desprezo? Quando alguém te maltrata? Quando alguém te ofende? Quando que é manifestado? Quando que essa situação aparece na sua vida? O que só é descobrir quais são os gatilhos que levam essa pessoa a cometer os pecados que ela está cometendo, a viver a situação que ela está vivendo. Então, são perguntas que parecem ser simples, mas são perguntas-chave para a gente realmente entender o que está acontecendo e por que a pessoa vive da maneira que ela está vivendo.
Falar. Falar faz com que o aconselhado perceba com maior clareza onde está o problema. Neste ponto, o confronto amoroso é necessário para que ocorra o arrependimento e a transformação em Jesus. Relembre a identidade da pessoa em Jesus e o perdão garantido pela graça. Eu tenho que relembrar, nessa hora que eu vou falar, relembrar quem essa pessoa ela é em Jesus. Porque às vezes a pessoa ela está se achando o pior pecador do mundo. Às vezes ela está achando que ela é a pior espécie, a pessoa mais medíocre da face da terra, a pessoa menos amada da igreja por Deus. E você vai lembrar para ela o que a Bíblia diz que ela é. Sabe quem fez cursilho? Que tem aquele louvor que a gente fala assim, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não é assim? Então eu não sou o idólatra, eu não sou o alcoólatra, eu não sou o homossexual, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Então você vai lembrar a pessoa, olha, a Bíblia diz que você é um filho amado de Jesus. A Bíblia diz que você é uma filha amada de Jesus. Perguntas. Como você acredita que eu posso te ajudar? Olha as minhas falas, que diferença de falas de acusador, que fala de gente apático, acusador, com uma fala de gente que tem empatia, amor e que realmente fala segundo a palavra de Deus com a pessoa. Você já parou para pensar nas consequências desse problema? Consequência agora, a consequência que pode ter no futuro. Você já parou para pensar, se você continuar vivendo dessa maneira, quais são as consequências que pode acontecer na sua vida? Deixa a pessoa responder. Você fala e espera a resposta. Você consegue perceber qual é o seu problema e a raiz dele? Porque às vezes a pessoa está com um problema agora, mas às vezes a raiz é muito mais profunda. Às vezes é um trauma que aconteceu na infância e por isso ela tem atitudes que ela tem hoje. Por isso ela vive da maneira que ela vive hoje. Como você acredita que pode viver o seu compromisso com Jesus? Como você acredita que pode caminhar para uma transformação bíblica? Você reparou que até as nossas falas são perguntas? E Jesus nos dá exemplo disso. Quantas das vezes Jesus chegava até as pessoas, até os pecadores, e o que Jesus falava? O que queres que eu te faça? Diga-me, o que queres que eu te faça? Jesus já sabia o que a pessoa precisava, já sabia o que ela queria, mas ele perguntava para ouvir, para que a pessoa manifestasse como que realmente está dentro do coração dela, o que realmente ela pensa, como que ela vê a Bíblia, como é que ela vê o Mestre, como é que ela vê o Salvador. Então você pergunta, como que você acha que isso louva a Deus? Você acha que as suas atitudes dessa questão têm glorificado a Deus? Você acha que Deus quer que você continue vivendo dessa maneira ou não? Você acredita que sua vida será abundante após resolver esse problema? Então, você faz perguntas para ela que realmente faz ela refletir na hora que ela estiver respondendo. Do mesmo jeito que Jesus fazia. Avançar, né, os exemplos de perguntas sobre a parte de fazer a prática, né, a aplicação da verdade ao problema, a busca da imitação de Jesus no cotidiano, a transformação à luz do evangelho, é a busca da mudança de mente, coração e depois comportamento. Então lembra a sequência, a mudança de mente, coração e depois comportamento. Você consegue visualizar um caminho para a resolução desse problema? Você percebe quais as etapas para a resolução desse problema? Aqui são tudo exemplos, tá, irmãos, de pergunta. Quando nós conversaremos de novo sobre esse problema? Às vezes vai ter uma situação, precisa de um acompanhamento. Você já pergunta, quando que a gente vai poder se ver de novo para a gente continuar esse processo de acompanhamento, de discipulado, de aconselhamento?
Até o nosso próximo encontro, até onde você espera que a gente já tenha avançado? São perguntas que parecem ser simples, mas são perguntas que farão a pessoa pensar. Então, se ela tem uma prática semanal, diária, uma prática que tem sido um pecado recorrente na vida dela, ela vai começar a se preocupar. Toda vez que ela for fazer, ela vai começar a lembrar dessa pergunta: quanto eu evoluí? Quais ações precisam ser tomadas imediatamente? Um exemplo: a pessoa está por um problema de pecado, vício em pornografia. O que você acha que tem que fazer de primeiramente para você superar esse vício? Ela vai pensar, o que é o gatilho? Eu uso o que eu uso? É o computador que eu uso? A televisão? O celular? O que eu tenho? Eu assisto um filme que esse filme tem muitas cenas eróticas e essas cenas acabam sendo gatilhos para mim. O que eu tenho que cortar da minha vida? Eu lembro muito daquele filme Prova de Fogo. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Prova de Fogo, né? O que o rapaz fez? Ele pegou o computador, foi lá e destruiu o computador. Por quê? Porque aquilo ali é o que estava sendo o problema para ele. Isso é o famoso arrancar o teu olho, né? Se teu olho pecar, arranca-o, jogue fora. É o exemplo que Jesus está falando. Qual que é o gatilho principal que te leva a pecar? Então é isso que você vai ter que tirar da sua vida. Você vai ter que se afastar. Ou, são meus amigos. É aquela pessoa com quem eu convivo. Tem pessoas que às vezes vão ter que deixar o próprio emprego, porque senão é o homem que está sendo atraído pela moça do trabalho, é a mulher que está sendo atraída por um colega de trabalho, que às vezes vai ser obrigado a sair daquele local. Eu conheço um amigo que ele deixou o trabalho. Ele cometeu um ato de adultério e ele confessou para a esposa, graças a Deus ela perdoou, foi um processo, mas o que ele fez? Ele deixou o trabalho porque ele sabia que ele ia rever aquela pessoa com quem ele caiu, então ele foi obrigado o quê? A deixar o trabalho e Deus preparou outro trabalho para ele para que ele não voltasse a ter o risco de cair novamente com aquela mesma mulher. Graças a Deus seguiu, hoje estão bem, estão muito bem casados, tá uma bênção, mas o que ele teve que cortar? O seu ganha-pão. O seu ganha-pão foi o que ele teve que cortar, porque era isso que fazia, que estava sendo para ele o gatilho. Era o trabalho a culpa dele pecar? Não. Era a mulher a culpa dele pecar? Não, era o que estava no coração dele, mas aquilo era o gatilho que ele precisou cortar. Então, quais ações serão processuais na resolução? Quais ações têm ação imediata e quais são as próximas ações? Né? A caminhada do aconselhamento cristão é rica em recompensas. Cooperar para que irmãos amem mais a Jesus e sejam mais felizes é um privilégio maravilhoso. Mas não é fácil. Exige amor, longanimidade e misericórdia. Encontramos na fonte de vida abundante que é Jesus todos os recursos necessários para este ministério universal da Igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Isso é um privilégio que nós podemos viver, que é o aconselhamento cristão. Sabe aquele comercial que falava assim, é que eu ia agora entregar a idade, né? Para todas as coisas tem preço. Para as demais, que não tem preço, né, é o Mastercard. Lembra desse comercial? Eu costumo dizer que, irmãos, você poder fazer algo que abençoa a vida de alguém não tem preço. Alguém poder olhar para você e falar assim, olha, você me deu um conselho, e aquele conselho, hoje minha vida está mudada. A gente sabe que não foi nós, que tudo foi de Deus, mas, irmãos, como é gratificante alguém poder, você ouvir, ou você saber que você pôde ajudar alguém, que alguém estava numa situação difícil, hoje está numa situação muito melhor e teve uma pontinha sua ali, uma palavrinha, uma oração, uma mão que você pode estender. Isso não tem preço. Então nós vamos
encerrar essa aula hoje. Quero agradecer a vocês a paciência. Nós relembramos aqui como tudo que nós aprendemos, se vocês repararam, nós relembramos aqui tudo que nós aprendemos nas últimas 8 aulas. Você vê como todas as 8 aulas, elas de certa forma, elas foram práticas, nos deram situações de como chegar a aconselhar a pessoa. Nas próximas aulas nós falaremos de formas mais pontual, temática, aconselhamento dentro de problemas familiares, aconselhamento com transtornos psicológicos, psíquicos, e aconselhamento em áreas de transtornos sexuais. E aí nós encerraremos este curso. Por hora, eu quero agradecer a todos vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão que quiser falar, eu vou encerrar a gravação. E após, vocês podem me procurar, eu vou ficar aqui ainda mais um tempo. E vocês